Bomba! Gabriel Jesus no Palmeiras? A gente já falou sobre isso aqui um tempo atrás, mas naquela oportunidade era só o Gabriel Jesus no treino do Palmeiras. O Gabriel no Palmeiras, mas na academia ali, ele veio ao Brasil nas férias dele e tal, visitou ali a academia de futebol. Mas dessa vez é proposta, tá? Dessa vez é o Verdão sondando o Gabriel Jesus. Vamos ver tudo, mas antes, deixa o seu like. Já tá inscrito aqui, né? Então se inscreva no canal aí. Manda um comentário aí, porque olha só, o André Rizek vai trazer aí as informações a respeito dessa possibilidade do Gabriel Jesus ser contratado pelo Palmeiras. Então já foram convocados. Desde a aposentadoria do Ronaldo Fenômeno. Verdade. Tô brincando, gente. Não, verdade. Não, temos Verdade, ótimos, verdade. Então, assim, acabou a Copa do Mundo, a gente já convocou o Vitor Roque, já convocou o Yuri Alberto, já convocou o Evanilson. A gente tá Pedro. Rony já foi convocado. Richarlison já foi convocado. Foi especulada a volta do Hulk. Endrick já foi convocado. Então, assim, a gente está tirando para tudo que é lado. Insisto, Yuri Alberto já foi convocado, o Rony já foi convocado. A gente está tirando, cara. A gente chamamos o Evanilson para a Copa América, não entendi por quê. Nunca mais voltou, mal jogou, nunca mais voltou. Lá, né? João Pedro foi convocado. Então, a gente está tirando para tudo que é lado. Me parece um negacionismo em reconhecer que o Gabriel Jesus, embora não seja o atacante dos sonhos da seleção que já teve Ronaldo, Romário e companhia, mas esses nomes que eu citei são melhores que o Gabriel Jesus? Sinceramente, analisando friamente, cara, são melhores? Gabriel Jesus é um jogador subestimado. Sim. E ficou marcado pela Copa de 2018, né? Pelas duas Copas. Pelas duas Copas, O fato de a gente apostar no Igor Jesus, que é um jogador, de 15 jogos de alto nível. E aposta válida, tá? Acho tudo legal. Bem. 15 jogos de alto nível. Mas é mais fácil explicar para a opinião pública quem é o Igor Jesus e não porque é o retorno do Gabriel Jesus, né? Eu acho que é uma escolha do Dorival de perfil de jogadores que ele quer contar nessa seleção. Ele já tinha essa proposta do Edinaldo de trazer uma seleção mais brasileira, de jogadores que atuam mais no futebol brasileiro. Eu acho que é muito mais o perfil acessível ao conhecimento do treinador do que propriamente quem é melhor ou não. A gente vai olhar outros jogadores. O Gabriel Martinelli, por exemplo, ele não é uma unanimidade, mas a gente fala aí de Gabriel Martinelli atuando fora do Brasil, ele é considerado um dos melhores da posição. Mas quando a gente fala no cenário da seleção brasileira, a gente sequer especula o Gabriel Martinelli titular e Vinícius Júnior não. Não é? E eu acho que o centroavante vai muito nessa conta. Ou seja, para o Gabriel Jesus jogar, ele tem que voltar para o Brasil. Entendeu? Porque se ele voltar, se ele jogasse hoje no ataque do Palmeiras ou no ataque do Botafogo, eu tenho certeza... Artilheiro do Campeonato Brasileiro. Que ele seria candidato a craque do Campeonato Brasileiro. Seria artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então, assim, para o Gabriel Jesus ser lembrado, ele tem que vir para o Brasil. Concordo. Pra gente lembrar que, ele é bom. Ele não é o bom de que acham que ele é. Ele tá na reserva no Arsenal agora. Nessa temporada ele virou reserva mesmo. Mas ele tá jogando bem, cara. Ele é um bom jogador no Arsenal. Ele é muito bom jogador. Nas últimas 2 temporadas ele foi muito importante, mas nessa ele virou reserva. Ele não é o meu centroavante dos sonhos, nem de longe. Só que eu olho assim, em todas as voltas que a gente dá, Rony, Yuri Alberto... O nosso centroavante dos sonhos, um é norueguês, o outro é argentino. E, cara, eu falo... Cara, tem melhor? Tem melhor? Dá pra dizer que o Igor Jesus é um centroavante melhor que o Gabriel Jesus por causa de 15 bons jogos? Não, e o recorte, isso que eu ia falar, o recorte que eu ia falar, são 17 jogos dele, assim, são poucos jogos. Não tô falando que ele não merece, é justa a convocação. Mas aí você coloca o peso de 17 jogos no futebol brasileiro e ignora um cara que tá lá, que embora não seja o titular absoluto, mas ele tá numa carreira de, sei lá, quase 10 anos na Europa e com essa marca de não ter feito gols em 2 Copas do Mundo, assim. Se pegar de 18 para cá, né? O Gabriel tá frequentando a seleção desde 15. Desde 16. Desde 16. O Tite. Naquele jogo contra o Equador fora de casa. Pegar números de gols dele, atuações, acho que vai ser o maior nesses últimos anos dos atacantes que passaram pela seleção. E a gente vai falar de 8 anos. Um ciclo de 8 anos, 16 a 24. Acho que a média de gols e de desempenho do Gabriel Jesus é a melhor. 64 jogos e 19 gols pela seleção. Qual foi o último atacante que marcou 19 gols pela seleção? Sei. Neymar, talvez? Neymar. Neymar passou. Insisto, ele não é centroavante dos sonhos, mas é que a gente não tem o centroavante dos sonhos hoje. Então a gente fica tirando para tudo que é lado para se negar a reconhecer que o centroavante do Arsenal... A boa e velha solução do centroavante do Arsenal talvez seja a menos pior mesmo que a gente tem, cara. Em vez de ficar tentando tantos nomes assim, para ficar... Até porque a gente roda e não dá sequência nenhum. Rony foi contra o Marrocos, não voltou. Yuri Alberto foi contra o Marrocos, não voltou. Evanilson foi para a Copa América, não voltou. Então não é que a gente chama centroavante e fica dando sequência para ele. A gente chama para dizer que está testando o jogador. E fica rodando. São muitos, nesses nomes que você falou, são muitos atacantes
que não são centroavantes. Sim. O Gabriel Jesus, para mim, eu considero centroavante pela quantidade de gols que ele marcou, mas acho ele mais um atacante. Que ele consegue jogar com cara 9 fixo, ele jogar pelos lados e ele consegue jogar de 9 também. Agora, se a gente pegar Rony, Yuri Alberto, os jogadores que foram, não são centroavantes assim. Mas os números deles são, assim... É difícil não falar no nome dele e não associar a seleção brasileira. E é isso, cara. Assim, eu acho que o Luiz Henrique dificilmente seria convocado como jogador do Betis, mas ele vem para o Brasil, atua num time protagonista, ele é chamado. É uma loucura, né? Ele chegou a ser convocado para a seleção olímpica, né? Olímpica. E depois foi cortado por causa desse... Digo mesmo o Gabriel Jesus. Se ele vier para cá, cara, imagina o Gabriel Jesus no ataque do Palmeiras ou do Botafogo. Ele vai fazer miséria aqui no Brasil. E aí ele vai ser aclamado como jogador de seleção. O que é uma loucura. E na disputa do Campeonato Brasileiro, a gente está falando da mesma conversa, Botafogo, Palmeiras e Fortaleza ainda? Nós estamos restritos a esses 3 ainda? Estava sentindo falta da gente se colocar o Fortaleza. Apesar da gente já ter falado antes. Sim. A gente ter esse... Sim, assim, porque não é uma questão de... Assim, precisamos colocar o Fortaleza... Não, o Fortaleza Ele se tá colocou. Ele está lá. O Fortaleza pode ser líder hoje do campeonato. Ele tem... menos de onde tirar? Sim. Os outros elencos são melhores. Os outros elencos, inclusive, são clubes que têm mais dinheiro. Mas não estou fazendo favor para ninguém. É o Fortaleza que se colocou nessa situação de estar nessa briga. E eu não acho, respondendo a sua pergunta, eu hoje não acho que tem um outro participante, não. São esses 3 Hoje são os 3. Eu não descartaria o Flamengo ainda, não. Não? Não. Hoje, né? Vamos esperar. Por causa disso. Pensando no hoje, eu concordo, entendo o ponto. Ele não se coloca na briga. Eu acho que é isso. Para mim, vai muito do perfil do que explicar para o torcedor como você convoca. É mais difícil você ter que explicar que o Gabriel Jesus retornou para a seleção brasileira, um jogador que, né, tem suas questões de não ter sido um goleador em 2 Copas, do que você não explicar o jogador que atua no futebol brasileiro. E eu acho que passa muito pelo perfil do Dorival e da comissão técnica dele. Eu questiono muito isso. A seleção brasileira... ela tem que ter jogadores, os melhores. E não necessariamente os melhores estão tendo os melhores duelos jogando no futebol brasileiro. Claro, eu acho que é legal a gente contar com esses jogadores, a oportunidade para esses jogadores. Mas o recorte do Igor Jesus, ele é muito pequeno para você ignorar o que tem por trás do recorte do Gabriel Jesus, por exemplo. Sim. Mas o jogador só porque joga na Inglaterra tem cadeira cativa na seleção brasileira? Não, não é por isso. Eu acho que é por uma questão de qualidade mesmo. A gente precisa reforçar a qualidade do time de ataques do Brasil. É a mesma coisa, a gente tem que questionar o Vinícius Júnior ser o titular absoluto da seleção brasileira nesse momento. Você questiona isso? Eu questiono. Eu acho que a gente tem que encontrar alternativas, porque assim, não é só porque ele não está jogando bem, é porque a seleção fica refém de um jogador que o jogo não flui. Mas aí como é que você questiona o melhor jogador da temporada do futebol mundial na seleção? Não é mais fácil a seleção se adaptar a ele? Mas a seleção não está conseguindo se adaptar a ele. Esse é o ponto para mim. A crítica que eu estou fazendo... Já vai fazer 2 anos praticamente que acabou a Copa do Mundo e o Vinícius Júnior virou titular na Copa do Mundo. E ele não jogou. E já faz 2 anos que ninguém conseguiu encaixar no Vinícius Júnior ainda na seleção, que ele desempenha um pouco do que ele desempenha no Real Madrid. O questionamento é esse. É isso. Eu não estou falando que ele não tem condições de ser titular. Não é só culpa dele. Mas eu acho que vale o questionamento. Porque eu acho que é modelo de jogo, é repertório tático, técnico. Eu acho que também tem o peso dos jogadores entenderem o que é jogar com a camisa da seleção brasileira. Tem que chamar um pouco mais de responsabilidade também, porque senão a gente termina toda a data FIFA falando do Neymar, gente. Toda a data FIFA a gente termina. Quando é que o Neymar vai voltar para a seleção brasileira? E por quê? Você tem lá grandes jogadores. Você tem Rodrigo, você tem Vinícius, você tem o Luiz Henrique que está jogando bem aqui, entre outros nomes. Mas a seleção brasileira, nesses 2 anos depois do Qatar, não conseguiu encontrar uma forma de potencializar o Vinícius. É culpa só do Vinícius? Não, acho que é culpa de todo mundo ali, num cenário geral de seleção, de escolhas de treinadores. Era Ramon, depois era Diniz, agora é o Dorival. Mas eu acho que dá para questionar, sim, essa titularidade. Eu nem gosto dessa palavra, porque essa palavra é muito feia, titularidade. Mas ser titular absoluto na seleção nesse momento. Eu acho que tem que ter alternativas para quando as coisas não fluem, e não estão fluindo. Diferentemente da coletiva do Dorival, que ele falou, não, parece que a coletiva dele, o Brasil jogou pra caramba na última data FIFA e por um acaso não venceu os jogos. Não, a seleção não jogou nada. O ataque do Brasil não funcionou em nenhum momento, o meio-campo funcionou 0 e a convocação é basicamente a mesma. Então eu acho que modelo de jogo, ele potencializa, claro, os jogadores. Por isso que eu acho que nesse momento, entender o que está acontecendo com a forma do Brasil jogar,
reflete muito na vaga de titular do Vinícius. Agora, seria chocante. Eu divirjo de você, embora eu entenda que você trouxe argumentos muito bons. Eu acho que a seleção tem a obrigação de insistir com o Vinícius, porque ele é o único jogador diferente que a gente tem hoje. Mas seria chocante. Tem que achar a maneira dele jogar bem. Não, isso seria uma imagem chocante. Jogador bola de ouro, melhor do mundo, no banco da seleção, que é quinta colocada nas eliminatórias. Seria uma imagem muito forte. Eu também não consigo imaginar isso. Mas o que a Ana trouxe, os contextos são... o que a Ana trouxe é válido. Mas, assim, eu acho que falta numa comissão técnica achar a maneira. Porque não tem como a gente ter o Vinícius Júnior e ele não conseguir desempenhar na seleção. Tem uma parcela de culpa dele? Tem. Tem uma parcela de culpa da seleção? Tem. Da comissão? Tem. Mas tem que achar esse meio tempo. Porque o Ronaldo, quando foi o melhor do mundo, ele era titular absoluto. O Rivaldo, o Kaká. Não tem como não pensar nisso. Mas o Vinícius Júnior precisa jogar, ter mais desempenho na seleção e tem que achar uma variação de jogo para ajudar ele. Acho que ele vai tentar, né? Deixou meio claro na coletiva que o Paquetá vai jogar de segundo. A sua boa pergunta, inclusive. O Rodrigo de terceiro, né, como meia central e atrás de 3 atacantes. Eu acho que é uma ideia de tornar o jogo mais fluido e mais favorável ao Vinícius Júnior. Eu acho que veremos isso aí. Eu colocaria ele mais perto da área. Acho que ele está muito longe da área. Ele está indo para o embate muito aberto pelo lado esquerdo, cara. Está indo muito longe da área. E aí você tem que esperar lá do outro lado o Rodrigo encontrar alguma coisa, o atacante que está por dentro fazer alguma outra coisa, para aí sim ele ter espaço para jogar. Enfim, a gente saiu da pauta falando de seleção brasileira. O papo foi ótimo. E agora, isso aí sobre esse nome aqui, Gabriel Jesus, constato isso. Para ele voltar, e repito, não é o meu centroavante dos sonhos. Mas ele é melhor do que os jogadores que a gente tem convocado para substituí-lo. Em Champions League, 48 jogos, 24 gols. Gabriel Jesus? Mas para a gente lembrar que ele não é essa porcaria que o Brasil acha que ele é, porque não fez gol em Copa do Mundo, ele tem que voltar a jogar no Brasil. E ele seria craque do Brasileirão, artilheiro do Brasileirão. E aqui haveria clamor. Nossa, e aí clamor. Gabriel Jesus na seleção. Haveria clamor. Cara, a gente pediu o Tiquinho. Me incluo. A gente pediu o Tiquinho Soares na seleção, haveria cara. A gente especulou o Tiquinho na seleção. Haveria clamor. Que mané Tiquinho na seleção, rapaz. Essa mulher tá de brincadeira de Tiquinho na seleção. Para com isso, cara. Quem pediu Tiquinho na seleção? Eu não fui. Tiquinho na seleção. Um Tiquinho do Zé, um Tiquinho do João. Um tiquinho do Tom e um tiquinho do Sebastião. Faz assim, ó. Deixa seu like e me diga aqui, você gostaria do Gabriel Jesus de volta ao Verdão? Seria craque do Brasileirão? Seria muito melhor do que o que temos aí, é verdade, né? Faz um vídeo aparecendo aí, ó. Só clicar. Avante, palestra.